Bem-vindos a mais um episódio de Últimos Dias. Neste vídeo falaremos sobre um ponto ainda polêmico. Será que Deus tem dons ministeriais para mulheres? Ou será que os dons ministeriais são apenas para os homens? Na verdade, ainda existe uma grande discussão na Igreja de Cristo sobre esse tema. Algumas denominações cristãs já resolveram essa questão, ordenando e consagrando mulheres ao ministério da palavra. Outras denominações, ao contrário, ainda estão batendo cabeça, pois não reconhecem nem consagram mulheres pastoras. Estas denominações se apoiam nos ensinamentos de alguns entendidos que afirmam que as mulheres não podem ser pastoras ordenadas ou consagradas, reconhecidas pela Igreja, porque Deus teria, segundo eles, reservado essa função exclusivamente para pessoas do gênero masculino. Mas será que a Bíblia realmente respalda essa posição? Será que existe algum texto bíblico que proíba que as mulheres sejam pastoras? A resposta a essas perguntas é não. Não existe nenhuma proibição bíblica para as mulheres chegarem ao ministério pastoral. O que existem são interpretações restritivas de alguns líderes que entendem que as funções ministeriais são exclusivas para os homens. Mas a Bíblia não faz essa restrição. Vejamos dois textos essenciais sobre o tema na Palavra de Deus. O primeiro que quero destacar está na carta aos Efésios, capítulo 4, versos 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Na expressão concedeu dons aos homens, verificamos que a palavra homens nesse texto vem do grego anthropos, que significa um ser humano, seja homem ou mulher, e inclui todos os seres humanos genericamente. Ou seja, o que o texto de Efésios 4, verso 8 diz, efetivamente, é que Cristo concedeu dons a todos os homens ou a todos os humanos que são discípulos, quer sejam homens, quer mulheres. E aí vem o texto dos versos 11 e 12 do mesmo capítulo 4 de Efésios, que diz assim: E ele mesmo, Cristo, no caso, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons são os dons do ministério, como são chamados, e são concedidos por Cristo para os homens, conforme a palavra grega anthropos, isto é, homens e mulheres da sua igreja. Então, pensar que Cristo não concede dons ministeriais para mulheres contraria o texto do verso 8 e o contexto de Efésios 4, porque Jesus não disse aos homens do gênero masculino, mas aos homens de uma maneira geral, ou seja, ele concedeu dons aos homens, significando o ser humano indistintamente, seja homem ou mulheres. O segundo texto que quero destacar é a passagem que disciplina sobre a liderança cristã, que se encontra no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. O verso primeiro é o principal, e diz assim: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Os versos seguintes destacam os requisitos recomendados para os bispos, presbíteros ou pastores, que são a mesma coisa de episcopado, que foram escritos na perspectiva do homem, não querendo dizer
que são exclusividade do gênero masculino, mas apenas descrevendo as qualidades desses líderes e, de novo, descritas na perspectiva do homem em razão da cultura predominante na época. Mas em nada modifica o que está escrito em Efésios, capítulo 4. O verso 1, portanto, é o mais importante, que diz assim: se alguém aspira ao episcopado. A palavra alguém significa quem quer, qualquer pessoa, ou seja, pode ser homem ou pode ser mulher. Se alguém deseja o pastorado, que é um dos dons do ministério, isso é legítimo. Ora, se a palavra de Deus usou a expressão alguém, ela quer dizer isso mesmo, que qualquer discípulo de Cristo, seja homem ou mulher, pode sonhar e chegar ao pastorado. Essa interpretação está em linha, isto é, em concordância com o que está escrito em Efésios 4:8, que mencionamos anteriormente, e que diz claramente que quando Cristo subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, que vem da palavra antropos, humanidade, concedeu dons a homens e mulheres indistintamente. Alguns questionam por que Jesus não escolheu nenhuma mulher para a sua equipe de 12 apóstolos. A Bíblia não responde a essa pergunta, mas talvez tenha sido pelas dificuldades culturais daqueles primeiros tempos da Igreja de Cristo. Mesmo assim, em Mateus 27:55, Marcos 15:40 e 41 e Lucas 8, de 1 a 3, informam que na caravana de Jesus havia não apenas homens, mas também muitas mulheres que o serviam. É o que dizem os textos sagrados, muitas mulheres. Portanto, a Bíblia mostra que Deus quer as mulheres também no ministério, como apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras e mestras, para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da sua igreja, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem não se lembra do episódio quando os apóstolos estavam escondidos e até mesmo acovardados após a morte de Jesus? Naqueles primeiros momentos da ressurreição de Cristo, ele não apareceu a nenhum homem, a nenhum discípulo, mas se revelou primeiro a uma mulher, Maria Madalena. E o Cristo ressurreto foi além. Enviou justamente Madalena para anunciar a sua ressurreição aos seus discípulos. Ou seja, Jesus enviou uma mulher para levar em primeira mão a mensagem da ressurreição aos homens. É curioso para alguns que Jesus tenha dado a mensagem da ressurreição a uma mulher. Mas por que ele fez isso? Vejo aqui desde logo pelo menos duas razões. A primeira, porque ele não faz distinção entre o gênero masculino e o feminino no ministério. E foi ao encontro de Madalena que o procurava no jardim do túmulo. A segunda razão foi porque os seus discípulos estavam, como dissemos, com medo e se esconderam. Não resta dúvidas de que Jesus não faz esta distinção que muitos entendidos fazem hoje entre homem e mulher com relação ao ministério da Igreja, pois o Senhor Jesus Cristo concedeu dons ministeriais tanto a discípulos do gênero masculino como aos do gênero feminino.